Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós falamos sobre Orochimaru, o Sannin das Serpentes de Konoha. Ainda quando estava em Konohagakure, ele foi treinado pelo terceiro Hokage Sarutobi, e depois de ser treinado pelo Sarutobi, ele junto com a Tsunade e com Jiraiya ganhou o título de Sannin lendário durante a Guerra Ninja. Só que as ações de Orochimaru iam se desvincular de Konohagakure muito em breve. Isso porque ele era um cara ambicioso. E qual era a sua maior ambição? Conhecer todos os Jutsus que existem. E para conhecer todos os Jutsus que existem, ele entendeu que a vida humana era frágil, fraca e muito curta para conseguir, de fato, concluir a sua ambição de conseguir conhecer todos os Jutsus que existem. Então ele fez uma coisa que não deveria ter feito. Orochimaru se uniu à Anbu Raiz comandada por Danzo Shimura. Danzo, que era um dos anciões de Konoha na época do terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi. Então ele tinha alguma influência ali dentro de Konoha e comandava uma unidade Anbu específica, chamada de Anbu Raiz. Junto ao Danzo, tanto Orochimaru quanto o Danzo desenvolveram pesquisas que usavam seres humanos, né, pequenas crianças ali, ou adolescentes, ou shinobi sequestrados, enfim, experiências antiéticas para desenvolver seus jutsus e seus meios. Né? No caso do Orochimaru, ele queria um jutsu que estendesse a sua vida, que o tornasse imortal, porque ele entendeu que a imortalidade era o único meio de chegar ao ponto de se desenvolver todo o conhecimento de todos os jutsus existentes. E, em meio às suas pesquisas, ele desenvolveu o Selo da Maldição, que é um Fuinjutsu, ou seja, um jutsu proibido, criado pelo próprio Orochimaru. As experiências foram descobertas pelo terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, que acabou deixando ele sair impune disso. E uma das primeiras cobaias que deu certo foi Anku Mikarashi, que era aluna do próprio Orochimaru. Sim, ele usou o jutsu do ser amaldiçoado na própria aluna, na Anku Mikarashi. Mas afinal de contas, o que é o ser amaldiçoado e por que é tão importante para o Orochimaru? Eu vou explicar. A marca da maldição é um selo de chakra senjutsu, ou seja, que tem conexão com o modo sábio, né? Um selo de chakra senjutsu, que amplifica as habilidades de quaisquer usuários que tenham. Ou seja, a pessoa fica mais forte, a pessoa fica mais rápida, a pessoa fica mais violenta, mais estável e muito mais forte, visto que acessa o próprio chakra senjutsu da serpente. Mas é um chakra impuro, né? É um chakra que você não conquistou, você ganhou ele. Mas junto com esse selo também vem uma enorme dor física, porque você que usa esse selo ganha sim esse poder todo, né? Ganha mais força física, mais agilidade, um controle, uma conexão de chakra senjutsu, mas também ganha uma enorme dor física, porque dói. Usar esse selo dói. Além de também perder o seu controle, perdão, perder o seu controle mental, né? Você perde suas cognições ali e com o tempo o próprio Orochimaru vai assumir o controle do seu corpo. Porque para ele, o chakra senjutsu que ele está te dando não é um presente. Ele dá esse selo para os ninjas que ele considera fortes e promissores, para que mais tarde ele possa roubar esses corpos. Porque quando ele te dá esse selo, ele também infunde em você um backup genético dele mesmo. É como se você tivesse uma cópia genética do próprio Orochimaru. Então, uma parte do DNA do Orochimaru passa a viver em você. Ele passa esse selo da maldição através de uma mordida. Assim, ele morde a pessoa ali no pescoço, como se fosse uma cobra mesmo. E quando ele morde, ele infunde o chakra senjutsu dele, né, o chakra senjutsu da serpente, junto com o próprio backup de DNA dele, permitindo que ele te dê várias capacidades, como eu já citei, né, mais força, mais agilidade, mais resistência, mas também te dê uma conexão meio impura com o chakra senjutsu, além do que ele vai te dar muita dor, porque o ser amaldiçoado causa dor, e é uma dor insuportável, é uma dor agoniante, e também pode fazer com que você, né, perca o controle, eventualmente, do seu corpo, se tornando meramente uma casca vazia para o Orochimaru tomar conta. Por causa da sua ambição, Orochimaru controlou uma vila inteira, a Vila do Som, e selecionou os melhores shinobis e deu a eles a marca da maldição, sendo um dos grandes exemplos o trio do Som, né, o quarteto do Som, e o próprio aí, Kimimaro, que tinha uma quem cai muito bacana também, que é quem cai dos ossos.
Só que o Kimimaro, apesar de ser o melhor entre eles, apesar de ter um potencial de ser o próximo corpo do Orochimaru, e apesar de ele ser voluntário para isso, ele também tinha uma doença terminal, o que impossibilitou ele de ser o hospedeiro do Orochimaru. Isso fez com que o Orochimaru tivesse que buscar novos hospedeiros. Então ele se aliou a Akatsuki, se tornando um dos membros. Orochimaru era um ninja poderoso e era um Nukenin, né, um ninja traidor de Konoha. Então o pessoal aceitou ele na Akatsuki porque ele era forte. E a Akatsuki tinha seus objetivos e precisava de ninjas fortes. Mas o Orochimaru tinha seu próprio objetivo. Como uma cobra traiçoeira que é, o objetivo dele era o Uchiha Itachi e o Kenkai do clã Uchiha, o Sharingan. Ele queria um corpo que possuísse o Dojutsu ocular do Sharingan. Só que o Itachi mostrou para ele, como você pode ver nesse take, que não é tão fácil assim controlar o corpo de um Uchiha. E ele fracassou em ter ali o controle, né, do Itachi. E quando ele atacou o Itachi para tentar tomar o corpo dele, e o Itachi o derrotou, ele teve que fugir e também foi considerado um desertor da própria Akatsuki, que aceitava Nukenins, ninjas desertores. Ele foi considerado um traidor dentro de uma organização que aceitava traidores. Você vê como é que o cara é traiçoeiro. Após ter falhado no ataque contra Itachi e ser considerado um traidor pela própria Akatsuki, ele voltou seus olhos para Uchiha Sasuke, o irmão mais novo do Uchiha Itachi, que também tinha o Sharingan e que era outro Uchiha, que dava a ele a possibilidade de assumir um corpo com os olhos de Sharingan que ele tanto queria. Então ele deu ao Uchiha Sasuke a marca da maldição e o convenceu de que ela daria poder a ele, de que a marca da maldição daria poder a ele para ele se vingar do irmão do Itachi. E assim, nosso amigo Sasuke também se tornou um Nukenin, um ninja renegado. Ele também saiu de Konoha e foi treinar com o próprio Orochimaru para adquirir mais poder, para assim trair, né, assim conseguir ali lutar contra o seu irmão. Então, o Sasuke foi meramente marionete dele ali, porque ele queria treinar o Sasuke, sim. Queria desenvolver os poderes do Sasuke, sim. Queria dar mais poder para o Sasuke, sim. Mas isso para o corpo do Sasuke estar forte o suficiente para receber o próprio Orochimaru. E não porque ele queria ajudar o Sasuke. Só que, embora o Sasuke tenha ido com ele, tenha sido treinado e tenha ficado mais poderoso, sim, ele não teve sucesso em tomar o corpo do nosso amigo Sasuke. Ele chegou a usar o jutsu da reencarnação da Serpente Branca para cima do Sasuke, mas não surtiu efeito porque o Sasuke conseguiu reverter o jutsu. E assim, meio que subpujar o DNA do Orochimaru. E o próprio Sasuke passou a controlar melhor a marca da maldição, recebendo um upgrade de poder sem mais a influência do Orochimaru. Quando o Sasuke foi lutar contra o Itachi percebeu que a essência do Orochimaru estava no Sasuke. Né? Que embora o Sasuke tivesse sobrepujado a consciência do Orochimaru, o Orochimaru ainda estava ali dentro. Então ele forçou o Orochimaru a sair e o próprio Itachi selou o Orochimaru na espada de Totsuka, que era uma espada que tinha no Suzano dele. Então quem matou o Itachi, quem matou o Orochimaru de verdade foi o Itachi quando selou ele na espada de Totsuka. Só que ele estava morto até aquele momento. Durante a Quarta Guerra Ninja, o próprio Sasuke usou o Kaijahoin, seu reverso, na maldição da Anko Mikarashi, aquela aluna do Orochimaru que ele colocou há muito tempo atrás, lembra? E libertou o DNA do Orochimaru, a essência do Orochimaru, de dentro da marca da maldição, fazendo com que o Orochimaru revivesse. Ele renasceu o Orochimaru ali. E libertando a Anko Mikarashi da marca da maldição e da influência do Orochimaru. Após renascer, o Orochimaru ajudou na guerra e ajudou ali a Aliança e Konoha a derrotar o Madara e o pessoal de lá. Guarda essa informação. O Orochimaru, que por causa da sua ambição foi o maior traidor, assassino e um dos maiores vilões de Naruto, ajudou na quarta Grande Guerra Ninja para que o Tsukuyomi Infinito não fosse realizado, porque segundo o próprio Orochimaru, se o Tsukuyomi Infinito fosse realizado, ele nunca conheceria todos os jutsus do mundo e a sua ambição também nunca seria realizada. Por isso ele se aliou à Aliança Shinobi e combateu o Madara e o Kabuto, né, naquela ocasião ali. Então, após a Quarta Grande Guerra Ninja acabar, esperava-se que fossem mandar prender o Orochimaru, mas não.
Após a Quarta Grande Guerra Ninja, houve o casamento do Naruto. Casamento ao qual o próprio Orochimaru foi convidado, pasmem, ele foi convidado para a cerimônia e ele compareceu a ela como convidado. Depois disso, o Naruto assumiu então como o sétimo Hokage, né? Nanadaime Hokage, o sétimo Hokage de Konoha. E ele permitiu ao Orochimaru que não fosse preso, mas que ficasse confinado ali numa caverna afastada do território de Konoha, sob vigilância da organização Ambu, né? 24 horas, mas ele não foi preso. Ele teve seus crimes perdoados, apesar de ficar sob vigilância e de não poder caminhar sobre o território de Konoha. Ele ficaria proibido de andar em Konoha, ficaria isolado numa área afastada, mas ele não seria preso e nem responsabilizado por todos os crimes que ele fez. E pela ambição dele, o cara matou, mentiu, roubou e traiu. Então, assim, fora o terceiro grande Hokage que a gente pode pôr na conta do Orochimaru com certeza, a gente tem os milhares de crianças que ele fez experiência na Vila do Som, as experiências que ele começou em Konoha mesmo, e todos os crimes que ele fez, que o Naruto foi lá e passou um pano gigante porque ele ajudou na Quarta Grande Guerra. Ele está confinado numa caverna sob vigilância da organização Ambu e ele não pode perambular em Konoha, né? Ele está proibido de andar ali em Konoha. Mas ele não está preso. Tanto que o filho dele, que é um filho artificial, que é o Mitsuki, ainda frequenta a escola ninja de Konoha, a academia ninja de Konoha, como um aluno e como um ninja de Konoha. Além de ser praticamente perdoado de seus crimes anteriores, Orochimaru conseguiu o que queria, já que ele queria a imortalidade. E se você considerar de Naruto clássico a Boruto, se passaram-se muitas gerações, né? O cara era um dos Sanins lendários, até se tornar um Nukenin procurado, trair a própria Akatsuki, e ainda assim foi perdoado. Mas, contando o tempo, ele deveria ser um idoso já, porque foi aluno do terceiro Hokage. Mas ele tá com essa aparência aí, que ainda é mais jovem do que ele estava lá em Naruto Shippuden. Ou seja, ele conseguiu um tipo de jutsu que rejuvenescesse o corpo dele. Isso usando o corpo que ele tem. Ou seja, ele não usa mais a marca da maldição. O selo amaldiçoado que ele desenvolveu há anos atrás para ser o seu backup, ele não usa mais. Ele usa corpos geneticamente modificados que ele mesmo cria e troca a consciência dele de tempos em tempos nesses corpos que ele mantém nesse laboratório dele, para que nenhuma vítima fosse feita. Porque, segundo o Naruto, se alguma vítima for feita, se alguém morrer pelas mãos do Orochimaru de novo, tanto o próprio Naruto quanto o Sasuke vão atrás dele. Então ele tá meio que apreensivo ali, né? Os caras são fortes, se for enfrentar ali vai dar trabalho. Mas os crimes anteriores, o Naruto perdoou. Agora eu pergunto para vocês, vocês acham que ele pagou o preço? Vocês acham que isso que o Naruto fez é certo? Vocês acham que a gestão do terceiro Hokage lá no começo, quando o terceiro Hokage permitiu que ele fugisse, para a gestão do Naruto agora, quando o Naruto simplesmente perdoou os crimes dele, tá bem parecido? O Naruto fez melhor? O Naruto fez pior? Deixa aí nos comentários o que você acha. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o nosso Orochimaru Sanin e a trajetória dele de crimes e coisas que ele fez por ambição. Não por ganância, porque ele não queria poder nem dinheiro, mas por ambição. Pela ambição de conhecer todos os jutsus. A ambição eterna da serpente. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até amanhã.